Fala, meu povo! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para todo mundo aí. Sejam bem-vindos mais uma vez, né? Vamos lá, bora recapitular. Deixa eu ver a galera que tá respondendo bom dia aqui. Amandinha, Jefim, Karen, Neves, João, Yasmin, Duarte, Xodó por aqui, olha só, coisa boa. Júlia Canuto, Laura, bom dia. Gente, bom dia para todo mundo aí, tá? Hoje nós vamos prosseguir o nosso conteúdo, né? Conforme eu havia falado para vocês semana passada. Na parte de funções, é um pouco extenso, né? Funções, muita coisa, né? Que a gente tem que ficar vendo aí de funções. Não sei se vocês se lembram, mas quando nós estudamos no primeiro ano funções, a gente ficou praticamente o ano todo, né? Estudando funções. A diferença agora para o terceiro é que a gente vai um pouco mais rápido, né? Um pouco mais direto ao ponto. Não vai ter tantos exercícios sobre aquelas partes mais chatas de funções. Só estou abrindo aqui o livro de vocês porque quero olhar um negócio aqui que me surgiu aqui agora que eu estou conversando com vocês. Surgiu uma leve dúvida aqui. Aí eu vou abrir o livro aqui para dar uma conferida. Fechou, é isso mesmo. É o que nós vamos ver hoje. Estou no lugar certinho. Certinho. É o que eu estava pensando mesmo. Bom, pessoal, então, vocês já fizeram a prova? É hoje a prova? É hoje a prova? Já foi? É hoje, né? Beleza. Bom, já dei muita dica para vocês, né? Da prova na semana passada. Na verdade, foram 3 aulas. Semana passada e na aula de quinta-feira, né? Que eu fiquei sabendo, retrasado. Então, hoje eu não vou mais resolver exercícios sobre a prova, não, tá? Fica em cima daquilo que a gente estudou. Eu posso até abrir. Deixa eu abrir aqui. Quer ver? Aqui, ó. Falei para vocês, as dicas é bem simples mesmo. Falei para vocês ficarem de olho em questões de domínio, né? De função. Lembre-se o seguinte, que se tiver raiz, não pode dar negativo, né? O que está lá dentro. Então, por isso que aqui, por exemplo, eu coloquei que 3x mais 5 tem que ser maior ou igual a zero. O que significa? Ou é positivo ou é zero. Mas pode ser zero porque está em cima da fração, né? O que está embaixo da fração, no denominador da fração, tem que ser diferente de zero. Então, 2x menos 1 tem que ser diferente de zero. Aí você resolve normalmente e está pronto o domínio, né? Nosso x tem que ser maior ou igual a menos 5 terços e x diferente de meio. Só que você escrever tudo isso aqui lá no Word vai te dar trabalho, né? Vai te dar uma complicação. Então você pode fazer mais simples. Você vai lá no Word e só escreve o resumo do que você fez. O que eu fiz? Eu fiz que 2x menos 1 tem que ser diferente de zero. Então você vai lá e coloca, ó, 2x menos 1 deve ser diferente de zero. Você resolveu e encontrou que x é meio. Logo, x é diferente de meio. Depois, o que você fez? 3x mais 5 tem que ser maior ou igual a zero. 3x mais 5 deve ser maior ou igual a zero. Logo, x é maior ou igual a menos 5 terços. Pronto. X tem que ser maior ou igual a menos 5 terços e diferente de meio. Já está respondido. Sacou? Então não precisa ficar... Você usa isso aqui no seu rascunho, né? Passa a resposta lá para o Word para ficar mais fácil para você escrever e apagar, se tiver que apagar alguma coisa. Aí depois você vai no famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza? Agora, o que eu queria dizer para vocês é: tomem cuidado com esse negócio aí de ficar pesquisando resposta na internet. Às vezes tem um número diferente. Entendeu? Aí você não lê o trem direito, só vai lá, pesquisa a questão na internet, Ctrl+C, Ctrl+V. Uma diquinha aí para vocês.
Gente, aqui do mesmo jeito, ó, observe que aqui em cima eu não tenho problema matemático. Já embaixo eu tenho um problema matemático. Eu tenho uma raiz, então isso não pode dar negativo. E além disso, está no denominador de uma fração, então não pode dar zero. Por isso que eu vim aqui e coloquei, ó, x ao quadrado menos 5x mais 4 tem que ser maior do que zero. Ele não pode ser negativo. Desculpa. E nem pode ser zero. Então aí você precisa encontrar se existem raízes, né? Para encontrar as raízes de uma função de segundo grau, você aprendeu o Bhaskara, né? Ou some produto, você escolheria lá, né? E aí a gente encontra o 1 e o 4. Então tá aqui, ó, 1 e o 4. Essa parábola, ela seria côncava para cima, até que eu lembrei a vocês. Se eu sou positivo, eu tenho uma carinha feliz, né? Se eu sou negativo, eu tenho uma carinha triste. Beleza. Então ela seria côncava para cima. Então tá aqui, ó, uma parábolazinha côncava para cima. Isso significa que onde está para cima do eixo X é a parte positiva. Pronto. Aqui. E aonde está para baixo do eixo X é a parte negativa. Como eu quero maior do que zero, positivo, por isso que a gente selecionou aqui, ó. Então essa seria a ideia de domínio, né, de uma função. E aí aqui na próxima página eu acho que eu escrevi o exercício, né? Eu fiz ele assim bem direto ao ponto. Eu fiz ele diretaço. Tá aqui, x quadrado menos 5x tem que ser mais 4, tem que ser maior que zero. Fiz Bhaskara e encontrei 4 e 1. 1, 4. X quadrado é positivo, né? Porque aqui é 1. Só estou recapitulando o que nós já fizemos, tá? Concavidade para cima. Então, eu vou selecionar, se eu quero positivo, eu vou selecionar aonde está para cima do eixo X. Está para cima do eixo X aqui, que pega essa parte. Está para cima do eixo X aqui, que pegaria essa outra parte. Então, portanto, no meu rascunho, domínio, são todos reais, tal que x é menor que 1, x é maior que 4. Isso é o meu rascunho. Galera, olha a resposta discursiva, tanto que fica fácil. Você colocou aqui para mim que x ao quadrado menos 5x mais 4 tem que ser maior que zero. Eu já entendi o que você quis dizer. Fechou? Você encontrou as raízes. As raízes são quem? 1 e 4. Então tá aqui, as raízes são 1 e 4. E pelo gráfico, pelo seu rascunho que você sacou lá, você já concluiu que o x tem que ser menor que 1 ou x menor que 4. Você vai lá e escreve, logo x menor que 1 ou x menor que 4. Só isso. Né? Que seria a resposta discursiva. Então, que aí, com isso, eu consigo fazer uma avaliação sua. A outra coisa que nós revisamos foi sobre a parte de interpretação de gráficos, né? Interpretação de gráficos. Então, aqui, por exemplo, a gente tinha dado esse gráfico, né, que ele deu aqui para nós. O eixo Y seria a distância em metros. O eixo X representa o nosso tempo em minutos. E aí ele vai te dar as informações. Você vai julgar, nesse caso aqui, verdadeiro ou falso, né? E tem um. A velocidade média nos 4 primeiros minutos foi de 6 km por hora. Então, nós fizemos velocidade média. O que é velocidade média? É a variação do espaço, a distância percorrida, dividido pelo tempo que eu gastei para percorrer aquela distância. Então, se eu estou analisando 4 minutos, em 4 minutos, ele percorreu daqui até aqui. São 400 metros. Então, nossa velocidade é 400 metros dividido por 4 minutos. Só que está em quilômetros por hora. Então, eu passo de metro para quilômetro, dividindo por 1000. E para passar para hora, eu divido por 60. Eu fiz desse jeito para ficar mais simples. A gente repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Simplifiquei tudo, deu 6 km por hora. Verdade. Item 2. Durante o teste, a esteira permaneceu parada durante 2 minutos. Aonde que a esteira permaneceu parada? Onde ela não aumenta a distância. Ou seja, aonde a função é constante. Então, aonde que a função é constante? A função foi constante nesse pedacinho aqui, ó. É uma reta paralela
ao eixo x, tá? Isso é uma função constante. Então, ela é constante de 6 a 8 minutos. De 6 a 8 minutos, ela é constante. São 2 minutos, de 6 a 8. Então, também foi verdade. Observe que é só interpretação de gráfico. E o terceiro item é, durante o teste, a distância total percorrida foi de 1.200 metros. Sai de mim, sono! Olha só. Gente, se aqui está 200 e ela chegou até o 1.400, poxa, de 200 para 1.400, obviamente ela percorreu 1.200 metros. Então, verdade, né? Então, só interpretação de gráfico. Na nossa prova também vai ter questão de interpretação de gráfico. Aqui também foi só interpretaçãozinha de gráfico, né? Então, já bem simples, já revisei. Bora passar para o próximo. Aí, aqui foi uma questão de valor numérico, né? Valor numérico de uma função, que seria você substituir. Aqui ele te dá essa expressão, né? E ele fala que o mi é 0,8 e que a velocidade é 90 km por hora. Então tá aqui, ó. Eu só substituí. No lugar do v a gente colocou 90, no lugar do mi eu coloquei 0,8. Fiz a conta, encontrei 40,5. Só que aqui ele fala assim, ó, considerando que o tempo de reação do condutor é de 1 segundo, né, o exercício era do freio. O cara viu um obstáculo, aí ele viu o obstáculo, aí ele pôs o pé no freio. Aí a distância que ele percorre com o pé no freio é dada por essa função. Nós achamos que é 40,5 metros. Então ele... né? Não bateu, sei lá, não interessa. Ficou 40,5 metros com o pezão no freio. Só que até ele pôr o pé no freio, ele também anda alguma coisa, né? Ele demora 1 segundo para pôr o pé no freio. Então eu preciso saber quantos metros ele percorreu nesse 1 segundo. Então nós fizemos uma regra de 3 básica. Se é 90 km em 1 hora, ou seja, se são 90 mil metros em 3.600 segundos, em 1 segundo, quantos metros ele vai percorrer? Nós encontramos 25 metros. Né? Ou você simplesmente pegaria de quilômetro por hora, dividiria para 3,6 para encontrar metros por segundo. E nós vimos que é 25 metros por segundo, ou seja, em 1 segundo ele anda 25 metros. Se nós somarmos, então ele percorreu um total de 65,5 metros, até ver o obstáculo e parar totalmente. É uma questão de substituir o valor na função. E aqui nós fizemos mais um de domínio, né? Vou comentar aqui novamente, só para reforçar. Se está no denominador de uma fração, pode ser positivo, pode ser negativo, só não pode ser zero. Então tem que ser diferente de zero. Aí nós resolvemos. A equação normalzinha. Encontramos 0 e 2. Se está dentro de uma raiz, não pode ser negativo. Então tem que ser maior ou igual a 0. Maior ou igual a 1. Pronto. Então, como você poderia, por exemplo, colocar uma resposta discursiva para isso aqui? Você poderia colocar uma resposta discursiva para que eu pudesse te avaliar e, nossa, a Laura realmente entendeu a questão, a Karen realmente deu conta, eu consigo avaliar a nota máxima. Você vai lá e coloca, né? O que a gente fez primeiro? A gente fez x² menos 2x diferente de zero. x² menos 2x. Só que aqui no meu computador, no teclado, onde eu estou escrevendo aqui para vocês, não tem um símbolo diferente. Então, por isso que eu vou escrever. Deve ser diferente de zero. Logo, x é diferente de zero e diferente de 2. Beleza. Não precisa colocar para mim resolução de Bhaskara aqui, sacou?
Depois, qual que foi o segundo passo? X menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. Por outro lado, um exemplozinho aqui, né? X menos 1, aqui também eu não consigo colocar maior ou igual a zero. Ah, professor, posso colocar assim, maior ou igual a zero? Pode. Eu já entendi. Fechou? Lembre-se o seguinte, sempre que você vai fazer uma prova discursiva, você tem que pensar o seguinte, em qualquer vestibular, tá? Se você vai fazer, por exemplo, o UFO, Unicamp, FUVEST, né, que é a USP, você tem que pensar o seguinte, do jeito que eu estou escrevendo, o corretor entendeu o que eu fiz? Entendeu? É isso que você tem que pensar. Logo, x maior ou igual a 1. Aí qual foi a sua resposta? X maior ou igual a 1 e diferente de 2. Portanto, x maior ou igual a 1 é diferente de 2. Ah, professor, e o diferente de 0? Ó, o diferente de 0 eu não precisei colocar porque o 0 está antes do 1, né? Tem que ser maior ou igual a 1, então eu já sei que está para lá. Ah, o trem. Uai, que legal, não sabia que fazia isso aqui, não. Parece quando você faz o trem rápido, ele dá uma retinha aqui. Mas nesse aqui. Ai, ai. Deu certo uma vez só. Beleza. Aqui, nessa outra aqui também, foi uma interpretação de gráfico, mas que eu te pedi o domínio e a imagem. Isso também a gente vai encontrar na prova. Vocês vão encontrar, tá? É simples. Lembre-se que domínio é onde você tem desenho no X. Só isso. Imagem é onde você tem desenho no Y. Só isso. Domínio, onde tem desenho no X, imagem, onde tem desenho no Y. Então, onde que eu tenho um desenho aqui para o X? Observe que aqui nessa função, eu tenho desenho no X aqui para todo mundo. Então, por isso que o meu domínio são todos os reais. E a minha imagem? Eu só tenho desenho no Y na parte aqui de cima. Ou seja, na parte positiva dos reais. E detalhe, não pode ser zero. Por que não pode ser zero? Porque nenhum desses dois gráficos toca o eixo X. Então, o zero sairia aqui da imagem. Por isso que a gente coloca asterisco. Beleza, gente? É isso. Poderia explicar de novo o significado do asterisco? Do asterisco. O asterisco, Patrícia, é sempre quando eu quero eliminar o zero. Por exemplo, o que são os naturais? Os números naturais são 0, 1, 2, 3 e vai embora. Se eu coloco natural asterisco, significa que eu estou tirando o zero. 1, 2, 3, 4 e vai embora. Eu estou tirando o zero. Então, todas as vezes que você vê o asterisco, eu estou falando assim, olha, o zero não faz parte do meu conjunto. Nesse caso aqui, dessa questão, vamos fazer um outro exemplo aqui. Eixo X, eixo Y. Vamos supor que eu queira marcar o ponto 1 e 2. O que é o ponto 1 e 2? É o meu X valendo 1 e o meu Y valendo 2. Beleza. Então tá aqui. O que seria o ponto menos 2 e menos 1? É o X valendo menos 2 e o Y valendo menos 1. Esse seria o ponto. O que é o ponto X valendo 3 e o Y valendo 0? X valendo 3 e o Y valendo 0, aqui seria o menos 2, né? Eu não coloquei para vocês. E aqui menos 1. O X valendo 3 e o Y 0 quer dizer que o ponto está em cima do eixo X.
Se o ponto está em cima do eixo x, é porque o y vale zero. Então, observe que esse gráfico, ele não toca o eixo x. E nem esse gráfico, ele não toca o eixo x. Se ele não toca o eixo x, significa que o y nunca será zero. Então, aqui, ó, eu só tenho desenho do zero, mas o zero não entra, por isso que a bolinha é aberta, o zero não entraria, porque eu não tenho, o zero não é imagem de ninguém. Eu não tenho um ponto onde toca o eixo x. Do zero para cima. Então, que conjunto é esse? São todos os reais positivos, porque eu só tenho desenho na parte positiva, e eu não tenho desenho para o zero. Se eu deixar real positivo, o zero está no conjunto. Porque o zero só não está no conjunto se tiver asterisco. Então, por isso que o zero não está no meu conjunto. Eu viria aqui e colocaria asterisco. Mas aí, agora, você conseguir escrever isso aqui, por exemplo, vamos supor que lá na prova tem alguma coisa disso aqui. Você escrever, digitar, você tem que ter um programa específico para digitar isso aqui. Você tem que ter um programa específico para digitar isso aqui. Então, você simplesmente pode escrever. A imagem são todos os reais positivos, menos o zero. Olha a pergunta da Laura. Muito massa a pergunta da Laura. Como que seria o desenho se o zero entrasse? Se o zero fizesse parte da imagem? Laura, se o zero fizesse parte da imagem, bastaria que eu pegasse que esse desenho tocasse o eixo x. Está vendo que tocou o eixo x? Se tocou o eixo x, é porque o zero é imagem desse valor. Então, ele entraria. Então, o meu domínio seria só os reais positivos. Eu não precisaria colocar o asterisco. Por que eu não colocaria o asterisco? Porque o zero entraria na parada. Então, se o gráfico tocasse o eixo x, o zero já entraria. Justamente por causa dessa explicação que eu fiz, por causa do ponto. A gente tem que um ponto está em cima do eixo y, do eixo x, quando o y é zero. Então, naquele ponto que eu tinha colocado aqui para vocês, 3 e 0, significa que a imagem do 3 é o zero. Então, o zero é a imagem de alguém, porque tocou o eixo x. Aqui não toca, por isso que o zero não entra. Então, para o zero entrar, bastava que o gráfico tocasse o eixo x. Mais alguma pergunta, gente? Não precisa ser necessariamente sobre essa questão. Pode ser sobre algum pedaço do que eu comentei aqui com vocês sobre a revisão. Que nós já fizemos, né? Uma semana e mais um dia. Tudo certo, né, bicho? Beleza. Ah, eu também fiz aqui, né? Uma questão aqui com vocês aqui. Duas, né, que eu fiz aqui, mas foi só interpretação de gráfico. Bem suave. Bora lá então. Hoje, pessoal, nós vamos para função polinomial do primeiro grau. É o próximo tópico do livro de vocês. Função polinomial do primeiro grau. Mais conhecido aí, né? Como função afim.
que é uma função polinomial do primeiro grau? Como o próprio nome já fala, essa função ela tem que descrever um polinômio do primeiro grau. O que é um polinômio do primeiro grau? Simplesmente o meu x ele tem que aparecer elevado a 1. Só isso. Se eu tiver x ao quadrado, ela é do segundo grau. X ao cubo do terceiro. E assim sucessivamente. Mas nesse caso aqui, ela é uma função polinomial do primeiro grau. Então o meu x tem que estar elevado a 1. Por isso que a gente escreve o seguinte. É toda função do tipo f de x igual a x mais b. Observe que o meu x está elevado a 1. Não aparece elevado a 1. A x mais b com a e b pertencente aos reais e o a não pode ser zero. Lembre-se que quando eu falo de fx igual a ax mais b, esse fx, gente, é o meu y, tá? Esse fx é o meu y. Então é como se eu tivesse escrito para vocês y igual a ax mais b. Porque pelo que nós estudamos, fx é a imagem do x e a imagem é o y. Então por isso que é a mesma coisa, tá? Fx é igual a y. Agora, por que o nosso a não pode ser zero? Vamos ver o que acontece? Se o a for zero, o que vai acontecer? Eu vou ter... Nossa, o cafezinho da Gisele cheirou? Meu Deus do céu. Fx igual a zero, que é o a, vezes o x, mais o b. Qualquer número multiplicado por zero, poxa, é zero. Qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, esse aqui, ó, está, some. O que sobra apenas? Sobra apenas o b. Fx igual a b, ou y igual a b. Então, olha só o que aconteceu. Se o a é zero, essa parcela, ela some e só sobra o valor do b. Beleza, professor? Tranquilo. Mas qual que é o problema disso acontecer? Gente, o problema disso acontecer é o seguinte. Imagine que eu tenha essa função aqui, ó. Fx igual a 5. Fx igual a 5. Isso aqui é a mesma coisa que eu tivesse escrito para você. Fx é igual a 0 vezes x mais o b. 5. É a mesma coisa. Vamos desenhar o gráfico para você ver o que vai acontecer. Eixo x, que é a abscissa, não se esquece disso. Eixo y, que é a ordenada. Suponha que o meu x valha 1. Bom, se o meu x vale 1, eu vou ter 0 vezes 1, que é 0. Mais 5, é 5. Eu tenho f de x igual a 5. Poxa, se o x é 1, obviamente o meu y vai ser 5. Então eu teria esse ponto. Se o meu x for menos 4, 1, 2, 3, 4, aqui. Se o meu x for menos 4, eu vou ter 0 vezes menos 4, que é 0. Mais 5, 5. Eu teria esse ponto.
Se o meu x valer 1 milhão, se o meu x valer 1 milhão, aqui, ó, 10 à sexta, o meu y também vai dar 5. Pessoal, aqui está escrito fx igual a 5. O que isso quer dizer? Isso está querendo dizer que para qualquer valor que eu jogar para o x, a resposta sempre é 5. Sempre será 5. Sempre. Não vai mudar. E que tipo de função é essa? Essa função não é uma função polinomial do primeiro grau, porque não aparece o x. Isso aqui é uma função constante. Não muda. É sempre a mesma coisa. É uma função constante. É por isso, gente, que o A não pode ser zero. O A não pode ser zero. Por quê? Se A igual a zero, a função deixa de ser polinomial do primeiro grau, ou seja, ela deixa de ser afim e se torna uma função constante. É por isso que o A não pode ser zero. Porque se o A for zero, a função deixa de ser polinomial do primeiro grau, dela deixa de ser afim e se torna uma função constante. Capite? Por isso que o A não pode ser zero. Tá bom? O A, ele tem um nome específico pra gente. O A, ele representa o nosso coeficiente angular. O A representa pra gente coeficiente angular. Fácil lembrar. O A é o angular, entendeu? A vem de angular. Coeficiente angular é o A. Mas em alguns exercícios, ele vai representar para a gente o que nós chamamos de taxa variável. Taxa variável. Vou te mostrar agora. E o nosso B é o nosso coeficiente linear. Ah, professor, estou lembrando aqui da paródiazinha. Vai ter a paródia? Claro que vai ter. Claro que vai ter. Depois eu canto a paródia para vocês. Deixa eu só explicar primeiro. Aí no finalzinho a gente canta a paródia. Não hoje. E o nosso B é o coeficiente linear. Ele vai ser para a gente, pessoal, em termos de exercícios, a nossa taxa fixa. Tá? Aquilo que não muda. Que será sempre a mesma ideia. E aí, na próxima aula, eu mostro para vocês qual seria essa ideia da taxa variável e da taxa fixa. Tá bom? E a gente continua na próxima aula. Desejo para vocês uma excelente prova, façam com tranquilidade. Lembra das nossas aulas, que eu tenho certeza que vocês têm tudo para fechar a prova e sair muito bem. Fechou? Beijo para quem de beijo, abraço para quem de abraço. Tô com saudade de vocês, é nóis. Tchau, obrigado. Até, Karen. Falou, Duarte. Tchau, Ana. Fechou. Falou, Amanda. Vai dar certo. Beijo, Nicole. Tudo de bom. Tchau, Laura. Até mais.